Muito bem, vamos orar então? Senhor Deus, obrigado por mais esse dia, Paizinho, obrigado pela tua bênção sobre as nossas vidas, obrigada pelo teu cuidado conosco, com os nossos familiares, com todos aqueles que nós amamos, papai. Nós pedimos a ti que o Senhor conduza essa aula, que nós venhamos a compreender um pouco mais do teu amor, do teu cuidado conosco e venhamos a aprender a como buscar fazer a tua vontade, papai. Pedimos a ti, Paizinho, livra-nos de todo mal, livra-nos de toda doença, toda angústia, Paizinho, tudo aquilo que possa querer nos afastar do Senhor. Paizinho, nós colocamos diante de ti essa aula, que o Senhor nos conduza e conduza também essa semana, Paizinho, no nome do Senhor Jesus, para que todas as crianças venham aprender e ser edificadas, Paizinho, no aprendizado. No nome do Senhor Jesus que eu te peço, te agradeço. Amém. Muito bem. Oi, é a Michele, né? Tudo bem, Michele? Alice. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o versículo. Esse é o nosso versículo da semana da escola, tá? Tá lá no livro de Salmos, 143, versículo 10. Perdão. Diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Olha só, então o salmista ele tá dizendo aqui para que o Senhor o ensine a fazer a vontade dele, tá? Como assim? Será que ele não sabe qual é a vontade de Deus? Sim, ele sabe, né? O salmista, ele sabe a vontade de Deus, ele sabe o que tem que fazer para agradar ao Senhor. Mas muitas vezes nós sabemos o que nós precisamos fazer, mas nós não conseguimos fazer. Por quê? Porque nós não sabemos como fazer isso, como fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Nós sabemos tudo o que precisamos fazer, mas não conseguimos fazer porque não sabemos como, tá? E hoje nós vamos ver alguns reis que foram reis que desagradaram a Deus e também outros reis que agradaram a Deus, tá bom? O primeiro rei desses que a gente vai ver que não agradaram ao Senhor é o rei Roboão. Roboão, ele era filho de Salomão. E ele reinou depois que o pai dele morreu. Aí ele assumiu o trono, né? E naquele tempo, Israel estava querendo se dividir entre o reino do norte e o reino do sul. Só que Roboão, ele quis conversar com as pessoas que estavam querendo a divisão do reino para que isso não acontecesse. Aí as pessoas disseram, olha, o seu pai colocou muitos impostos para nós pagarmos, muitas taxas, e isso está falindo a gente, nós não estamos conseguindo pagar. Tira um pouco dessas taxas, então, que daí a gente não divide o reino. E olha só a resposta de Roboão ao povo. Ó, tá lá em 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 14. Ele diz assim, ó. Roboão falou desse jeito para o povo. O meu pai lhes tornou pesado o jugo, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Ai, quer dizer que ele ia bater nas pessoas? Não necessariamente. Ele quer dizer aqui que se eles estavam reclamando porque Salomão tinha colocado muitos impostos para eles pagarem, então Roboão estava dizendo assim, eu vou colocar mais ainda, vocês vão ter que pagar mais impostos ainda do que vocês já pagam. Então, ao invés de fazer o que o povo pediu, ele fez o contrário, ele colocou mais impostos para o povo pagar, tá? E aí, então, Israel foi dividida entre o reino do norte, que ficou sendo Israel, e o reino do sul, que se tornou Judá, tá? E aí, cada um desses lugares tinha
é o rei, o seu rei. Cada um desses dois lugares. Outro rei que não fez a vontade de Deus, o rei Acabe. O rei Acabe, ele liderou Israel quando ainda era unificada por 22 anos. Ele conhecia todos os mandamentos de Deus. Sabia tudo que Deus amava e o que Deus abominava. Ele sabia tudo que era correto diante de Deus e aquilo que não era correto. Mas ele escolheu fazer o que era ruim. Ele não quis obedecer os mandamentos do Senhor. Ele foi muito poderoso, muito próspero e fez grandes obras de construção. Mas ele desagradou o Senhor promovendo a idolatria. Ele era casado com uma mulher chamada Jezabel. E a Jezabel, ela adorava ao deus Baal. E Acabe começou a adorar também esse deus Baal. E por causa disso, na Bíblia diz que ele foi o pior de todos os reis de Israel que vieram antes dele. Pior de todos. Imagina, né? Se ele foi ruim. Ele colocou a idolatria, fez altares, faziam sacrifícios de crianças, né? Eram coisas terríveis que eram feitas lá. E ele permitiu, né? Para adorar a deuses estranhos. E se esqueceu do Senhor, se esqueceu do nosso Deus verdadeiro. Rei Acás. Olha só, o rei Acás, ele reinou depois que o pai dele, Jotão, morreu, tá? O Jotão, ele viveu uma vida correta diante de Deus, mas o filho dele, quando assumiu o trono, ele tinha 20 anos de idade. Reinou por 16 anos, mas ele trouxe também a idolatria e chegou até a colocar um altar para adorar outros deuses dentro do templo do Senhor Deus, do nosso Deus. Tinha o templo, né, que foi construído por Salomão, e Acás, ele construiu dentro do templo um altar para outro Deus, para outros deuses, né, para adoração de outros deuses. E ele escolheu adorar outros deuses e se esqueceu do Senhor. Fez tudo o que Deus não aprovava. Rei Manassés. O rei Manassés, ele reinou no tempo de por mais tempo em Judá. Ele reinou por 55 anos. Ele era filho do rei Ezequias, que a gente já vai ver quem era o rei Ezequias. Ele foi muito temente a Deus e lutou contra a idolatria. Mas o Manassés, que era filho de Ezequias, não era nem um pouquinho parecido com o pai dele. Manassés foi lá e colocou toda a idolatria de novo. Fez tudo errado de novo. Colocou a idolatria a outros deuses, fez altares, fez tudo que desagradava a Deus. E também ele chegou a se envolver com feitiçaria e queimou o próprio filho dele em sacrifício a outros deuses, deuses estranhos. Ele mesmo pegou o filho dele e levou em sacrifício. Se isso não bastasse, ele matou pessoas inocentes e levou o povo de Judá a fazer coisas terríveis contra o Senhor. Olha só, então Manassés, ele foi tão terrível, que ele, além de fazer muitas coisas ruins aos olhos do Senhor, ele ainda influenciou, levou outras pessoas a fazerem coisas ruins também, né? A gente sabe que um rei, ele tem muita influência sobre o povo, né? E ele escolheu essa influência maligna, né? Ele colocou tudo que era ruim diante do Senhor ali no reino, né? Implantou e ainda levou as pessoas a pecarem também junto com ele. Terrível, né? Aí agora os reis que foram bons. Deixa eu só pegar aqui. Ó, o rei Davi, né? O rei Davi, ele reinou em Israel. Ele foi escolhido ainda quando era moço, né? E foi um homem segundo o coração de Deus.
essa era a definição dele. Ele era tão bom, ele tinha um coração tão bom, que ele foi definido como um homem segundo o coração de Deus, que buscava fazer tudo que agradava ao Senhor, defendia ao Senhor, né? E sempre buscava a face do Senhor. Ele orava muitas vezes por dia também, e ele sempre estava disposto a fazer a vontade de Deus, tá? Salomão também ele reinou sobre Israel, ainda antes de ser dividida, né? Ele era filho de Davi. Depois que Davi morreu, Salomão assumiu o trono. E Salomão ele foi um homem muito próspero. Ele teve muitas riquezas e ele foi o homem mais sábio, né? Por quê? Porque ele pediu para Deus sabedoria. Ele podia pedir o que ele quisesse, mas ele pediu para Deus sabedoria para que ele pudesse governar de acordo com o que Deus esperava dele, tá? Então, ele acertou, né? Fez a maioria das coisas que agradavam a Deus, apesar de que ele cometeu alguns erros, como, por exemplo, ele se casou com 700 mulheres. Imagina isso, 700 mulheres. 7 vezes 100, né? Muitas mulheres. E aí ainda teve 300 concubinas, ao todo 1.000 mulheres com ele, tá? Era o tempo, o palácio de Salomão era repleto de mulheres, das mulheres dele. E aí algumas dessas mulheres trouxeram ídolos diferentes, né? Acabaram influenciando Salomão a implantar a idolatria também ali no reino de Israel, tá? Só que por fim o rei Salomão ele se arrependeu, ele viu que ele tinha cometido um erro, ele se arrependeu e pediu perdão a Deus e Deus se agradou dele, ok? O rei Asa ele foi responsável por abolir a idolatria. Ele acabou com a idolatria que havia ali no reino. Tirou tudo, todos os altares, tudo que não era feito para o Senhor, ele tirou. O rei Josafá de Judá, ele destruiu também altares de ídolos e estátuas. Foi o que marcou também o reinado dele. O rei Joás de Judá. O rei Joás lutou para que o templo fosse restaurado, porque tinha sido corrompido, tinha muitas coisas ruins, né, dentro do templo e coisas que precisavam ser reparadas. Então ele lutou para que o templo fosse restaurado. O rei Amazias de Judá. Rei Amazias, ele foi um homem que buscou uma adoração verdadeira diante de Deus. Ele buscou fazer a adoração verdadeira. Só que teve um problema. Depois, ele se corrompeu também, tá? Ele deixou a adoração a Deus, ao Deus verdadeiro, e começou a adorar outros deuses. Só que depois ele se arrependeu, tá? O rei Uzias. O rei Uzias, ele tentou acender incenso no altar, sendo que somente o sacerdote poderia fazer isso. Somente o sacerdote do templo poderia acender incenso no altar, tá? Só que ainda assim, Uzias, ele foi um homem que fez o que era reto diante do Senhor, tá? E ele era filho de Amazias, e Amazias foi um homem muito correto, né? Que fez muitas coisas boas. Só que os altares no tempo de Uzias não foram retirados. Aí, por esse motivo, ainda houve um castigo sobre ele, né? O Uzias, ele morreu de lepra. Ainda que ele andasse com o Senhor, que ele fizesse coisas que agradavam ao Senhor, ele fez também, ele deixou que a idolatria continuasse. O rei Jotão. O rei Jotão, deixa eu pegar aqui. Ele teve um reinado pacífico. Não teve guerras, não teve desavenças, não teve nada. Foi tudo muito, muito bom no reinado de Jotão. E ele fez o que era correto diante do Senhor. O rei Acás. O rei Acás, deixa eu pegar aqui só um minutinho. Só.
Não, Acas não, tô me confundindo. O rei Josias, o Acas foi o mal, né? O rei Josias também ele foi muito correto diante de Deus. Ele andou em retidão com o Senhor. E ele foi tão bom, que quando ele morreu em batalha contra os egípcios, o povo chorou muito depois que ele morreu. De tanto que o povo amava ele mesmo, de verdade. Ele fez tudo que era correto, andou em retidão, né, e morreu com honra, morreu em batalha. Isso era uma grande honra para o rei morrer em batalha, tá? Então o povo ficou em luto muitos dias, chorando muito a morte do rei Josias, porque ele era muito querido. E por último, o rei Ezequias, né, que a gente já falou dele. Ezequias também foi um homem que buscou fazer tudo o que era correto diante de Deus. Ok? Aí nós temos não só reis que fizeram a vontade de Deus, mas também outros homens que andaram com Deus a vida toda e que foram arrebatados. O que é isso, ser arrebatado? Eles foram levados por Deus. Deus levou eles para ficar com ele, tá? Eles não morreram como as outras pessoas, eles foram levados por Deus. Foi Enoque. Enoque diz que ele andou com Deus até Deus o levar. E o profeta Elias. O profeta Elias, Deus mandou uma carruagem de fogo para buscá-lo. Imagina você ir para o céu numa carruagem de fogo. Que legal, né? E essa carruagem veio e levou ele, e ele deixou só a capa dele para trás. Aí vamos ver então, ó, o que define esses homens que fizeram o que era correto diante do Senhor. Esses reis, eles ouviam os profetas. Quem eram os profetas? Os profetas eram responsáveis por orar a Deus, pedir direcionamento para que eles pudessem orientar o rei, tá? E às vezes o rei ele precisava tomar uma decisão muito importante. E o rei que era temente a Deus, ele ia no profeta e falava assim: olha, eu preciso tomar essa decisão e eu preciso de uma resposta do Senhor. E aí o profeta orava e respondia, né? Dava a resposta daquilo que Deus queria que o rei fizesse. Tá bom? Oi, Manu, você não tá me ouvindo? Manu? Que? Tá ouvindo a Pro? Você tá bugando. Eu não tô te ouvindo. Não tá ouvindo? João, você consegue me ouvir? Consegue ouvir bem a Pro? Sim. Não tá travando, não? Manu, eu acredito que seja a conexão aí, deve estar oscilando a sua internet, porque hoje está ventando bastante, tem algumas regiões que está oscilando bastante a internet, tá? Mas aí a aula vai ficar gravada, aí depois você pode acessar lá pelo YouTube, tá bom? Não se preocupe. Bom, então nós sabemos, nós já falamos, né, sobre os profetas que orientavam os reis. Só que aqueles reis que eram maus, eles tomavam decisões ruins, por quê? Porque eles não ouviam os profetas. E eles também não faziam isso aqui, ó. Eles não buscavam a face de Deus, não buscavam ao Senhor. Eles resolveram buscar outros deuses, né? Buscar outras coisas, escutar amigos. Teve reis que, em vez de falar com os profetas, falaram com os amigos, e os amigos aconselharam mal. Então, nós precisamos primeiro buscar ao Senhor, buscar a vontade do Senhor, tá? E os reis que eram bons, eles faziam o que o Senhor ordenava. Tudo que Deus ordenava que fosse feito, eles faziam. Já os reis ruins, os reis que foram maus, eles não faziam o que Deus ordenava. Eles transgrediam a lei, mas os reis que foram bons governantes, eles não transgrediam a lei. Eles andavam em retidão com o Senhor.
Oi, Manu, pode falar. Você tá bugando, eu não tô te ouvindo. Tá, Manu, deixa eu mandar uma mensagem aqui pra Manu no bate-papo. Que acho que tá travando lá pra ela. Depois Manu vai ter que pegar lá, Manu, a YouTube para você assistir, tá bom? Porque provavelmente é a sua internet que tá travando. Se alguém mais tiver com a minha voz, a minha imagem travando, me fala, tá bom? Muito bem. Então, nós sabemos então como que nós precisamos fazer para fazer a vontade de Deus. Quais as atitudes que nós precisamos tomar? Primeiro, olha só, nós devemos buscar a orientação dos profetas. Quem sabe me dizer quem são os profetas que nós precisamos ouvir? As pessoas que são como se fossem os profetas daquela época na nossa vida. Alguém sabe me dizer? Hã? João, Caleb. Oi, Michele, pode falar. Os nossos pais. Os pais, no caso das crianças, sim, os pais, né? E também os nossos líderes das igrejas, os pastores, ou padre, ou os líderes que são do ministério da igreja, tá? Eles podem também nos orientar através da palavra. Por quê? Porque eles vão pedir orientação para Deus acerca da nossa vida, né? Acerca das decisões. E aí eles podem também falar de acordo com o que Deus quer de nós, tá bom? Outra coisa que nós precisamos fazer para fazer a vontade de Deus, buscar ao Senhor. O que é isso, buscar ao Senhor? Como eu faço para buscar ao Senhor? Eu vou orar, eu vou colocar tudo diante de Deus. Quando eu precisar tomar uma decisão importante, eu vou orar, vou buscar na Bíblia orientação. Assim que eu vou buscar o Senhor, tá? E fazer o que o Senhor ordena. O que o Senhor nos ordena? Os dois maiores mandamentos de Deus quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se nós tivermos o mandamento do amor, se nós cumprirmos esse mandamento do amor, então nós vamos sempre tomar as melhores decisões, porque nós não vamos buscar fazer o mal nem para Deus e nem para o nosso irmão, tá? E outra coisa que nós não podemos fazer é transgredir a lei, né? Deixar que as coisas se tornem um problema. Nós não podemos, por exemplo, se eu penso em fazer algo ruim, eu não vou deixar que aquilo me domine. Eu vou buscar em Deus uma forma de contornar aquele sentimento e fazer o que é correto diante de Deus. Pode falar, João. Professora, lembra daquela coisa que você mandava no chat? Lá, que tava escrito várias coisas. Sim, mas hoje a gente não vai fazer, tá? A gente vai fazer semana que vem, tá bom? Hoje não vai dar tempo da gente fazer e como ficou bem extenso essa parte dos reis aí, a gente vai continuar ainda falando sobre os reis e vamos fazer atividade semana que vem. Tudo bem? Muito bem. Deixa eu colocar aqui, tirar essa.
Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Quer comentar sobre alguma coisa? Quer fazer alguma observação? Algo que chamou a atenção? Algo que você não imaginava que pudesse acontecer? Por exemplo, vocês conhecem alguém que já errou muito, já cometeu muitos erros, mas que se arrependeu de fazer aquelas coisas erradas e se voltou ao Senhor? Só me digam se vocês conheceram alguém assim. Não? Ninguém? Então, mas tem também nos nossos dias, né? Às vezes nós pensamos assim, poxa vida, esse meu colega, esse fulano, ele só faz coisa que desagrada a Deus. Ele empurra, ele bate, ele chega atrasado na aula, ele fica atrapalhando a professora. Ah, ele briga com o pai dele na hora de entrar na escola, deve brigar em casa também. Ah, não, ele tá todo errado, esse meu colega. Só que a gente pode ter amor por ele, né? E ensinar em amor, falar, oh, coleguinha, não, você não precisa fazer isso, você pode agir assim, pede perdão, né? E assim Deus ele vai trabalhando, vai agindo também. Nós podemos também ser usados como pequenos profetas, né? Falando aquilo que é bom aos olhos de Deus para os nossos colegas, para os nossos familiares, tá bom? Muito bem, pessoal, é isso. Vocês têm algum pedido de oração? Querem orar por alguma coisa? Alguém quer fazer oração para a gente encerrar? Não? Ok, vamos lá, vamos fazer nossa oração. Oi, João, você quer orar? Não? Então tá, vamos lá, vamos fazer nossa oração para a gente encerrar. Senhor, meu Deus, obrigado, Paizinho, pela tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos suprido, Paizinho, em todas as coisas. Obrigado porque o Senhor tem se revelado a nós e mostrado como nós devemos proceder, Paizinho, para sermos fiéis ao Senhor e fazer a tua vontade. Pedimos a ti que nos guarde debaixo da tua destra, nos proteja de todo mal durante essa semana, Paizinho. Que seja uma semana de aula abençoada para as crianças e que nós venhamos vencer todas as batalhas que nos forem propostas, papai. Sempre pensando em fazer o melhor para o Senhor. Nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, muito bem. Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem, tá? Tchau, tchau.